Nós temos aqui denunciado constantemente a instabilidade política em que alguns têm tentado lançar o país com o claro objetivo de tirar proveito pessoal dessa crise. Mas é importante dizer também que esses entusiastas do retrocesso, ao mesmo tempo em que querem jogar o Brasil no imobilismo e agem deliberadamente contra a nossa democracia, têm aberto as portas do Congresso para alguns temas aterradores para a sociedade brasileira. Inicialmente, deram aso a grupelhos de lunáticos para que eles fossem às ruas defender de golpe militar a intervenção armada no nosso país. Depois, esse movimento obscurantista preparou um terreno fértil para que, especialmente na Câmara dos Deputados, proliferassem os projetos mais absurdos contra as liberdades e garantias protegidas constitucionalmente. Foi nesse sentido que a bancada do PT, aqui no Senado, se posicionou contrariamente ao projeto de lei aprovado na semana passada, que tipifica o terrorismo. Nada a ver, como muitos disseram aqui, com o intuito de tumultuar o debate, com se posicionar contra o governo. Não. O projeto, alterado da forma como estava, não era o que veio do Executivo. E mesmo o que veio, nós queríamos mais tempo para discuti-lo, pelo risco que ele apresenta de favorecer a criminalização dos movimentos sociais. Então, ainda que houvesse concordância do governo para que o projeto fosse aprovado daquele jeito, o nosso partido assumiu uma posição de votar contra ele diante da iminência de retrocesso social que a nova lei pode provocar. Estamos igualmente vigilantes ao projeto de lei que tramita nesta Casa, com a pretensão de desmantelar o regime de partilha que aprovamos anos atrás aqui no Parlamento, preservando as riquezas do pré-sal para o Brasil e os brasileiros. É outra matéria que ganhou terreno no vácuo aberto pelo clima da instabilidade política. É a estratégia de dar origem a inúmeros focos de incêndio, para, enquanto a atenção de todos está tomada por essa crise artificialmente criada, se avançar sobre alguns bens extremamente preciosos à sociedade brasileira. Esse projeto conta com toda a nossa oposição, porque entendemos ser prejudicial aos interesses do Brasil, reduzir o peso e a importância da Petrobras frente a outras empresas estrangeiras na exploração de uma das nossas maiores riquezas. Mas quero aqui também, senhor presidente, manifestar todo o nosso repúdio à pauta medieval e obscurantista que avança na Câmara dos Deputados, sob o patrocínio escancarado do presidente daquela casa, que busca cortinas de fumaça atrás das quais pretende se esconder. Foi assim, com o projeto de lei da terceirização aprovado lá, que veio para o Senado com a finalidade de precarizar as relações de trabalho no país, nos devolvendo para uma condição anterior à CLT. Este Senado não votou, nem vai votar qualquer medida que atente contra os direitos dos trabalhadores, não vai deixar passar um projeto sem um diálogo social largo e aprofundado que favoreça um entendimento entre todos os setores envolvidos. E uma das maiores garantias que nós temos disso é que o relator dessa matéria é o senador Paulo Paim. Da mesma forma, foi com a redução da maioridade penal,
aprovada de uma forma atabalhoada pelos deputados, em flagrante desrespeito à Constituição, medida a qual nós, senadores, oferecemos uma alternativa dentro do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, embora nem todos tenham votado nessa proposição. Mas a pauta canhestra segue caminhando a passos largos na casa vizinha. No último dia 21, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara humilhou as mulheres brasileiras ao aprovar uma proposta do próprio presidente da Casa que cria obstáculo à excepcionalidade do aborto previsto em lei. A mulher, vítima de estupro, já humilhada, já violentada, já agredida no seu direito e na sua autoestima, que venha a engravidar e não queira dar sequência à gestação, terá de ser de acordo com esse absurdo projeto, submetida a uma outra violência, desta vez perpetrada pelo próprio Estado brasileiro. Um exame de corpo de delito, caso deseje ser atendida pelo SUS. É uma aberração, um retrocesso sem precedentes em termos de políticas públicas e de direitos civis. Ora, é como se alguém, um bandido ou mesmo uma pessoa que fosse baleada por quem quer que seja, fosse obrigado a prestar uma queixa na polícia antes de receber o atendimento do sistema público de saúde. Por isso, nós entendemos que conquistas que foram obtidas pelas mulheres brasileiras a duras penas correm hoje um enorme risco. A mesma Câmara dos Deputados aprovou em comissão especial o projeto do Estatuto da Família, e que define, lamentavelmente, as famílias monoparentais e as formadas por união homoafetiva, quer dizer, ignora a realidade das famílias monoparentais, ou seja, em que há um chefe de família apenas, e as formadas por uniões homoafetivas, como se houvesse apenas um e bem acabado modelo familiar socialmente aceito, nada mais ultrapassado e preconceituoso. Estão igualmente investindo contra os índios e os negros, querendo passar das mãos do Executivo para um Congresso notadamente conservador e ruralista, o poder de demarcar as terras indígenas e quilombolas, o que vai redundar, todos nós sabemos, em retrocesso secular nessas políticas e expandir enormemente os conflitos agrários no Brasil. Por fim, quero citar outro lamentável projeto encampado pela Câmara dos Deputados, a revogação do Estatuto do Desarmamento. É um projeto que tem o patrocínio da chamada Bancada da Bala, força de apoio do presidente daquela casa, que afrouxa as regras para portes de armas, permite que deputados e senadores andem armados, além de passar de 25 para 21 anos a idade mínima permitida para que alguém use uma arma de fogo. É este o Brasil que queremos? Venda do pré-sal, trabalhadores sem direitos, humilhação a mulheres violentadas, famílias discriminadas por não seguirem um padrão, índios e negros expulsos de suas terras, jovens com armas na mão, senadores e deputados armados. Pois é essa a pauta que está avançando para impor novas regras à nossa sociedade, enquanto alguns insistem em criar uma crise política neste país. Serei rápido, faltam 2 parágrafos. Pois não, senador? Apenas para dar meu apoio a essa luta que nós todos devemos ter fortemente contra essa bancada da bala, como está sendo chamada.
Não é possível que, numa época dessa, com a violência que está aí, as pessoas queiram legitimar, permitir, incentivar o armamento das pessoas com o falso argumento de que isso vai diminuir a violência. Isso vai aumentar a violência, claramente. Únicos interessados nisso só podem ser ou alguns que têm a mania de armas ou os fabricantes delas. A gente tem que lutar contra essa caminhada pelo armamentismo da população brasileira. Sem dúvida, senador Cristóvão Buarque, eu agradeço a parte de Vossa Excelência, incorporo, sei que Vossa Excelência é uma das pessoas mais preocupadas com esse ambiente de conservadorismo que está sendo criado no nosso país. Peço licença para ouvir muito rapidamente o senador Paulo Paim, para depois concluir o meu pronunciamento. Senhor presidente, até porque eu ia arguir o artigo 14, que eu fui citado de forma elogiosa pelo líder Humberto Costa, e eu não podia te fazer uma parte a Vossa Excelência, cumprimentá-lo pelo seu discurso, assino na íntegra embaixo por tudo que falou. Esse é o quadro que se apresenta, e aqui no Senado nós temos que, de fato, reagir pela forma que Vossa Excelência agora está usando a tribuna nesse momento. Eu dizia outro dia, e tem alguns que ficam naquela, só impeachment para cá, impeachment para lá, impeachment para cá, impeachment para lá, e não discute o Brasil, e a Câmara avança sobre nós. Por isso que o seu discurso vem balizar, botar a discussão de interesse do Brasil nos trilhos. Parabéns a Vossa Excelência. Agradeço a parte de Vossa Excelência, concluo o meu pronunciamento, dizendo que todos os brasileiros, porque ao mesmo tempo em que a pauta política é turvada por disputas espúrias, uma série de medidas estão caminhando em silêncio no Congresso para se transformar em leis que vão suprimir direitos históricos da nossa sociedade. É preciso romper esse cerco. É necessário colocar a cabeça para fora desse pseudo-turbilhão e enxergar o que realmente está em marcha nesse terreno cultivado por esses incendiários. O tumulto criado por eles não tem outro fim que não de encobrir a supressão de direitos. É fundamental que lutemos contra isso. Obrigado, senhora presidenta, pela tolerância, senhores senadores, senhoras senadoras.